povo psi que eu amo! Dani Rita aqui falando pra vocês, psicóloga infanto-juvenil. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Como estão os estudos de vocês? Estão estudando um bocado? Estão lendo bastante? Ah, meu povo, para! Lembra quando a gente estava lá na faculdade e a gente pensava, ai, vou me formar, que alívio, que delícia! Não vou mais precisar estudar para prova, para trabalho, vou ficar tranquila, de perna pro ar. Mentira, viu? Desce do cavalo, bonitinho, porque agora que a gente formou é que a gente precisa estudar de verdade. E um bocado, e todo dia, e para cada paciente. Decepcionei vocês? Vem cá, que eu vou te contar hoje 5 dicas preciosas que todo psicólogo precisa saber para estudar. Para quê? Para atender criança e adolescente. Vem cá comigo. A gente precisa estudar, é livro pra lá, é livro pra cá, é psicopatologia infantil, é prática cognitiva de criança e adolescente. Vocês já estão todo mundo querendo saber as dicas dos livros que eu vou dar? Vão lá no meu Instagram, Olhar de Criança Psi, que vocês vão descobrir, tem um monte lá. Aqui, agora, eu quero falar com vocês o que é que a gente não pode de jeito nenhum deixar de estudar para atender crianças e adolescentes. E eu tenho umas dicas infalíveis para vocês. A primeira delas, gente, está no top das galáxias. A gente precisa estudar desenvolvimento infantil, tá? A gente precisa saber as fases da infância, da adolescência, o que esperar de cada uma delas. A gente precisa saber o que essas fases trazem de limitações, de potencialidades, o que é que a gente olha para uma criança e para um adolescente e pensa, aquela fase vai acontecer tal coisa, aquela outra fase a gente espera que essa criança e esse adolescente transmita tal aprendizado ou tal ideia cognitiva na sua percepção, na sua memória. Gente, é um universo de aprendizado. Se a gente não souber sobre desenvolvimento infantil e adolescente, a gente não consegue atender direito criança e adolescente. Porque a gente não vai saber quando eles estão comunicando alguma coisa, como está o desenvolvimento da linguagem, como está o desenvolvimento cognitivo, como está o desenvolvimento motor, sensorial. A gente não vai saber como lidar com eles direito, a gente não vai saber também dar orientações adequadas aos pais. Então, é importantíssimo a gente saber sobre desenvolvimento infantil. Então, vamos estudar, tá bom? Vou deixar aqui para vocês também no link do nosso vídeo, cá embaixo, naquelas letrinhas que a gente coloca nas informações, algumas dicas de livro de desenvolvimento infantil. Olhem lá, tá bom? Vou dar essa colher de chá para vocês. Segunda coisa que é super importante, que eu não gosto muito, porque eu acho um saco, porque borda, me deixa num quadrado, mas é importante porque a gente estuda isso, que é a abordagem psicológica. A gente precisa se inteirar das nossas abordagens, aquelas que a gente escolhe ou aquelas que a gente quer aprender, porque não necessariamente quem já me conhece sabe que eu não tenho uma abordagem específica, mas eu preciso estudar sobre elas. Principalmente aquelas que fazem mais sentido para mim, principalmente aquelas que vão me ajudar a atender crianças e adolescentes. Então, seja cognitivo-comportamental, psicanálise, gestalt terapêutica, humanista, a gente precisa conhecer de abordagem psicológica, minha gente. Por quê? Porque é o que a gente estuda, é a nossa área e a gente precisa saber, tá bom? Escolha a que você mais gosta, a que você se identifica, a que você acha que é bacana, que tem a ver com aquela criança ou aquele adolescente que você atende. Por isso que eu não fico só em uma, porque eu acho que a abordagem também tem que fazer sentido para a criança e o adolescente e a família que você atende. E chama ela de sua, estuda, se joga, se dedica, come livro, tá bom? Come autor. A gente tem que colocar essas comidinhas na nossa dieta também. Fechado? A outra dica super importante que a gente não pode deixar de estudar é a avaliação psicológica.
A gente precisa saber avaliar bem uma criança ou um adolescente quando a gente recebe eles aqui no nosso espaço terapêutico, tá? Por quê? Porque da avaliação eu vou entender, eu vou compreender o que acontece com aquela criança, com aquele adolescente e como eu posso fazer minhas intervenções a partir dali. Principalmente se realmente essa criança, esse adolescente precisa de um processo terapêutico. E eu só vou saber disso depois que eu avaliar, tá? E como é que eu avalio? Eu avalio observando, eu avalio usando técnica, eu avalio usando teste psicológico, eu avalio na entrevista inicial com os pais, eu avalio com a visita escolar. Gente, é muita coisa para avaliar e aí já é tema para um outro vídeo que vai rolar. Me aguardem. Uma coisa muito importante que parece que não é, mas a gente precisa saber para atender crianças e adolescentes é orientação parental. Eu preciso estudar um pouco sobre isso, eu preciso estudar sobre a forma como os pais educam, a forma como os pais se relacionam com a criança, a forma como a criança reage a essa educação dos pais, porque senão eu não dou conta, porque a criança ela tá na relação sistêmica com a família e aí eu preciso saber como esse sistema funciona, como esse sistema se adequa à criança, como esse sistema se modela no ambiente familiar para que eu possa fazer as orientações, para que eu possa dar as devolutivas, para que eu possa entender o que aquela criança está trazendo para mim dentro do processo. E a última dica, e eu simplesmente acho que ela é a mais importante, por isso que eu deixei por último, é você precisa saber brincar. Minha gente, brincar com a criança. O lúdico é a linguagem infantil. E do adolescente também, viu? Porque o adolescente também gosta de brincar. O adolescente joga e a gente precisa saber brincar com eles, porque a criança e o adolescente não trazem uma linguagem tão clara, tão objetiva, tão diretiva no processo terapêutico. E eu vou trabalhar com eles brincando. Só que eu não vou só sentar e ficar esperando e olhando a criança brincar. Eu preciso brincar com ela. Exatamente por isso eu preciso aprender a brincar. Eu preciso saber de brincadeiras. Que legal, hein? Um monte de coisa que a gente precisa saber, um monte de coisa que a gente precisa estudar e a gente só acha que teve que estudar lá na faculdade e que tá bom e acabou, que já sei de tudo. Para, minha gente, que tá feio. Vamos estudar, ó, meter a cara no livro. Tem um monte de dica. Muita dica que eu vou dar. Mas aí você precisa o quê? Você precisa, por favor, se inscrever no meu canal. Você precisa ativar o sininho para receber a próxima vez que o vídeo sair. E você precisa compartilhar com a galera, porque você vai ficar sabendo disso tudo sozinho, não vai dividir com ninguém. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tô te esperando, hein?